Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica e hoje nós vamos examinar uma proposta de produção consorciada de alimentos e energia em respeito ao meio ambiente. O nosso convidado é Frei Sérgio Gergen, ele é coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Frei Sérgio, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que inicialmente o senhor nos explicasse de onde surge, por que surge esse conceito alimergia. Bom, Beto, obrigado também pelo convite aqui, Davi, que estou conhecendo hoje. De vez em quando eu assisto vocês em casa, né? Na verdade, a parabólica hoje é um instrumento bom de disseminação de conhecimento através da televisão. Eu moro num assentamento a 32 quilômetros da cidade mais próxima, que tem 2.500 habitantes, então a gente mora bem e lá chega a parabólica e chega também, às vezes, programas muito bons que vocês fazem aqui. Bom, eu acho assim, quando nós estávamos no Palácio do Planalto, recebendo o prêmio dos Objetivos do Milênio, entregues pela Presidente da República, pelo Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, eu comecei a recordar os nossos... Você perguntou de onde surgiu. Nós devemos, a grande parte do que nós estamos fazendo com as nossas experiências, a duas pessoas que eu queria aproveitar para homenagear. Né? O Marcelo Guimarães Melo, né? Hoje falecido, mineiro da boa cepa, né? um grande cientista popular e prático, né, desse Brasil, e também o Bautista Vidal. Eles foram os primeiros que nos chamaram a atenção para isso, nos mostraram esse caminho. Depois vieram muitas pessoas atrás, mas a gente aprendeu buscar uma conciliação, uma sinergia, a gente diz, né, que é um acúmulo de forças, de movimentos e de energias para poder responder a 3 dilemas que a gente acha que a humanidade vive, que vai cada vez mais, né? Os combustíveis fósseis, com todos os seus problemas ambientais acarretados, né? A superação da crise ambiental, que é cada vez mais grave no mundo, e ao mesmo tempo garantir uma produção de alimentos em quantidade suficiente para alimentar 7 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, 9 bilhões de habitantes. Quem é que consegue dar? Onde é que se consegue achar uma capacidade de encontrar uma síntese para esses 3 grandes dilemas? Nós achamos que os camponeses, com a sua história, com as suas formas de produção, desde que devidamente apoiados por uma boa ciência, por instrumentos tecnológicos adequados, mas com a sua capacidade de organização, conseguem fazer essas 3 coisas. E nós cunhamos essa expressão foi nós que cunhamos. Alimergia, alimento, meio ambiente e energia. Que nós dizemos que é um novo paradigma para a agricultura, porque vai procurar integrar melhor produção agrícola, produção animal e produção florestal. Meio ambiente, porque vai procurar integrar melhor terra, água, vento, sol, né? E, ao mesmo tempo, energia, buscando a autossustentabilidade energética das comunidades camponesas, usando o máximo daquela energia que a natureza disponibiliza naquele entorno. Seja energia do sol, com placas fotovoltaicas, seja energia eólica. Nós agora vamos testar nos próximos dias pequenos aerogeradores para gerar 400 watts, 600 watts, 1000 watts, né, de potência. Aliás, a ANEEL já reconheceu, né? A ANEEL já fez uma resolução autorizando esses pequenos sistemas de microgeração, né? E nós estamos produzindo biodiesel, né, com óleo de fritura recolhido das cidades, que é um problema ambiental muito sério das cidades, e produzimos álcool para colocar nos carros, né, para autoconsumo, tanto biodiesel como álcool. Nós produzimos para o autoconsumo, né, para o consumo dos associados, mas junto com isso produz um bom aguardente, né, de qualidade mesmo. O programa está começando a melhorar. Se possui um bom aguardente, está começando a melhorar. Um bom aguardente, produzimos açúcar mascavo, produzimos doces, produzimos chimias, né,
que é uma mistura de melado com abóbora, com batata, com outras, né, que são os doces. Produzimos rapaduras, etc. Quer dizer, inclusive num sistema industrial, no caso dos derivados de cana, cana e sorgo, né, que a gente usa o mesmo sistema industrial, que ali na mesma estrutura física, com a mesma fonte de calor, com a mesma unidade de geração de calor, né, a gente abastece a todas essas unidades de produção. Frei Sérgio, o senhor falou que mora num assentamento. Isso. O movimento Sem Terra e outros movimentos mais ou menos semelhantes se espalharam pelo Brasil e parte do movimento Sem Terra tem celebrado um certo conflito com áreas da pesquisa, principalmente nos chamados transgênicos. O senhor disse também que esse conceito de alimergia, que na verdade é quase um anagrama de alimentos, meio ambiente e energia, ele parece que tem compromisso com a ciência. Então a gente poderia dizer que o alimergia não contradiz e nem vai de encontro à ciência, vai ao encontro da ciência, que é a ciência ao lado do projeto. É isso que o senhor está dizendo? Eu preferia dizer que a ciência tem que vir ao encontro do povo, né? Normalmente nós temos ciências e ciências. Eu, inclusive, acho que tem duas palavras que não se pode usar no singular. É cultura e ciência. É sempre culturas, são muitas culturas, e a gente tem que saber conviver com todas e respeitar todas. E ciências, não existe uma única ciência. A ideia de uma ciência única e que é uma espécie de ciência hegemônica, eu acho que não é o ideal correto de ciência. Mas nós precisamos de ciência, de muito boa ciência, e principalmente reconhecer que o povo faz muita ciência. Vou te dar um exemplo, Davi. Você sabe que nós, quando começamos a testar as pequenas usinas de álcool, nós testamos 4 tecnologias, né? Mas a que deu o melhor rendimento, inclusive, nem é do nosso amigo Marcelo Guimarães, né? Porque ele fez lá num fundo de quintal, foi soldando meio ele mesmo, né? E o que o Marcelo melhor desenvolveu foi a pequena floresta para ter a madeira, a cana, o bagaço da cana para alimentar o gado, o vinhoto para alimentar os porcos. A abelha para polinizar e fabricar mel. Exatamente. Então a gente aprendeu com o Marcelo. Agora, nas micro-usinas, é um prático, tá certo? Eu não sei se ele tem primeiro grau completo, acho que não tem o primeiro grau completo. E ele faz uma usina perfeita. Né? Ele consegue fazer o cálculo do tamanho do orifício dos pratos que ficam lá dentro, tá certo? Então o povo faz muita ciência. Agora eu diria o seguinte, nós precisamos muita ciência. Precisamos da Embrapa mais focada nesses projetos. Nós precisamos dos centros estaduais de pesquisa, tanto na pesquisa agrícola como na pesquisa florestal. Aliás, pesquisa florestal no Brasil. Nas nossas florestas nativas, nossas árvores nativas, não temos pesquisa. Só temos pesquisa com eucalipto, com pinos, com plantas exóticas. Então, nós temos uma pesquisa, às vezes, muito estreita. Nós temos, às vezes, Davi, uma pesquisa que eu chamo de cavalo de padeiro. Cavalo de padeiro, antigamente, quando os padeiros iam vender... As tapas na cara. Ele era assim, né? Só enxergava isso. Nós temos uma ciência com um olhar aberto, né? Inclusive uma ciência que consiga ser holística, consiga integrar os vários conhecimentos. Mas respondendo a você, sim, ciência, muita ciência, boa ciência. Frei Sérgio, nós sempre discutimos aqui aspectos da macroeconomia, questões de estratégia de economia do mundo, do Brasil, e agora estamos discutindo uma questão, um exemplo prático que mereceu até um reconhecimento da ONU, porque esse projeto Alimergia, aquele especificamente feito lá em Santa Cruz do Sul, na região fumageira do Rio Grande do Sul, ele foi reconhecido, né, e premiado pelas contribuições que oferece aos objetivos do desenvolvimento do milênio. Qual é a simbologia que está nessa premiação e que a gente precisa refletir sobre ela? Olha, eu diria o seguinte, esse reconhecimento para nós é emocionante, né? Nós tivemos, assim, emoções muito fortes lá, com aquilo que a gente está fazendo, mas esse reconhecimento significa para nós muito, muito mesmo. Porque lá nós temos talvez a maior área construída de bioconstrução no país. Acho que ninguém construiu prédios tão grandes
com material local, com terra, com palha, como a gente construiu lá. No sentido de dizer assim, ó, vamos usar menos cimento, vamos usar mais material local. Vamos diminuir o impacto das emissões de carbono na atmosfera. Vamos poder ter prédios que, mesmo sem ter ar-condicionado, eu tenho um conforto térmico excelente. E os prédios de bioconstrução têm isso. Então a gente está discutindo com a arquitetura. Nós estamos dialogando com modelos arquitetônicos diferenciados. Nós lá começamos a produzir álcool produzir biodiesel em pequena escala. Nossa usina de biodiesel é para 1.000 litros dia. Não é uma mega usina, é uma pequena usina, adaptada às nossas condições, à nossa necessidade. Colocamos esse biodiesel nos nossos tratores. Ao mesmo tempo, e da mesma forma, produzimos álcool, colocamos nossos carros. Mas nós temos lá uma altíssima diversificação de produção nos mais variados tipos de alimentos. E estamos agora com uma unidade de processamento desses alimentos. E isso numa região fumageira é fundamental. Fundamental. E mostrar, sim, que dá para produzir de forma diversificada muito alimento numa pequena área. Hoje se fala soja. A soja vai alimentar o mundo. Por mais que eu chegue a uma superprodução de soja num hectare, eu vou chegar a 70 sacas por hectare. 6 vezes 7, 48. Vai dar 4.800. Extrapolando tudo, eu poderia chegar a 5.000 quilos no hectare. Extrapolando tudo. Na média, jamais chegaria a isso. Muito bem. Arroz, eu chego a mais, chego a 12, talvez. Milho, chega um pouquinho mais, talvez. Pode chegar a 14, 13, 14. Agora, produzido diversificadamente, eu posso chegar com batata, com milho, com abóbora, sabe? Produzido de forma consorciada, eu posso chegar a 30 toneladas por hectare. Com mandioca, de repente, eu posso chegar a 40 toneladas por hectare numa mesma área. Pensando numa humanidade faminta, eu tenho que pensar em sistemas como esse e não só em mega monocultivos, como se pensa normalmente. Então, é isso que a gente está colocando, que reconhecer isso. Nós estamos na contramão do que se faz normalmente. Nós estamos na contramão do que é o grande agribusiness mundial. Nós estamos na contramão mostrando uma outra forma. Insumos internos, autoprodução de energia, sustentabilidade própria. Estamos montando lá agora, está quase pronta, uma fábrica de adubo orgânico. Então nós vamos produzir o nosso próprio insumo agrícola. Nós vamos começar a depender menos do insumo sintético, menos do adubo químico, que nós importamos, Davi, 90% dos insumos dos nossos adubos químicos. Isso é demais, o país não suporta isso. E nós somos um país com poucas minas de fósforo e poucas minas de potássio, e super concentradas. Para transportá-las pelo país afora, eu tenho um custo financeiro e energético brutal. E assim mesmo, usarmos todas as nossas minas de potássio e fósforo, nós não abastecemos a nossa agricultura, nós precisamos importar muito. E essa importação é cara. Nós somos um país que, para produzir o que produzimos na agricultura, dependemos enormemente do que vem de fora. Frei Sérgio, então nós queremos buscar que o insumo local seja transformado e recolocado na terra, recolocado no solo. Só para que quem está nos assistindo tenha um pouco a ideia de grandeza e da dimensão do programa, está claro que o programa Alimergia nasce como um paradigma quase que em conflito com o conceito clássico do agronegócio, das grandes indústrias, monocultura. São duas coisas diferentes. Só que nesse campo por exemplo, nós temos a chamada agricultura familiar, que praticamente responde por 60% a 70% da produção de alimentos no Brasil. Nós temos uma série de movimentos com Trilha da Liberdade, que são as quebradeiras de cocos do norte, e temos a Alimergia, que me parece estar colocado no sul. Primeiro, eu queria que o senhor desse a dimensão desse projeto. É só no sul, só está no Rio Grande do Sul, já está em Santa Catarina, vocês estão se articulando no resto do Brasil como modelo. E qual a diferença entre o Alimergia, por exemplo, como ele se situa dentro do conceito de agricultura familiar? Eu diria que a Alimergia é parte do projeto da agricultura familiar camponesa. Nós preferimos usar a expressão camponesa, que ela engloba uma visão um pouco mais ampla, não é só familiar, é comunitária, abrange mercados também, etc. Mas eu diria assim, ele é
parte desse projeto, é parte da sustentabilidade desse modelo de agricultura. É um modelo de agricultura que, aliás, segundo o IBGE, alimenta 70% do povo brasileiro. 70% do que nós consumimos internamente no Brasil vem desse modelo de agricultura, embora ocupe apenas 24% do solo brasileiro. E o Alimergia está onde hoje? A Alimergia hoje, nós temos experiências boas no Sul, já temos experiência... No Sul é Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Temos no Paraná, já temos uma experiência boa, significativa no Espírito Santo, temos em Minas Gerais, porque também não tem só ligado a nós, né? Ligado ao MPA, tem outras entidades que também fazem. Mas eu diria que hoje o maior número de experiências está calcado no Rio Grande do Sul. Mas nós temos recebido, eu tenho dito brincando, né? Lá está quase virando romaria, porque o que vai de gente olhar para tentar copiar alguma coisa ou pelo menos ver que forma replicar é muito impressionante. E tomar um tiquinho da aguardente. Ah, todo mundo quer. Aliás, aguardente de sorgo. A gente achou que tinha inventado a roda na China, eles vivem disso, né? Nós fazemos uma boa cachaça de sorgo sacarino, inclusive. No próximo bloco, nós vamos discutir o papel da agricultura familiar e também como se incorpora esse projeto Alimergia dentro de políticas estratégicas para a agricultura brasileira. Fique com a gente.